Eu quero cumprimentar a Igreja do Senhor com a paz e a graça de Cristo Jesus. Uma alegria para nós retornarmos a esta casa, prestarmos o nosso culto de adoração a Deus. Queridos, eu quero convidá-los para abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o finalzinho do capítulo já. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Quem escreveu esta belíssima obra foi o evangelista Lucas. São dois livros que Lucas escreve: o Evangelho de Lucas e, logo em seguida, Atos dos Apóstolos. Os estudiosos dizem que fazia parte de um só volume, o Evangelho, e emendava já com Atos dos Apóstolos. É uma continuação. E aqui, nos Atos dos Apóstolos, nós temos a história da igreja e a ação do Espírito Santo. Verso 42 do capítulo 2 diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuíam o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Queridos irmãos, provavelmente vocês já ouviram falar na história, e quando nós estamos ali no seminário, dentro da história da igreja, nós aprendemos sobre os puritanos, aprendemos sobre a comunidade Morávia, e eu quero compartilhar aqui brevemente com vocês. O conde Nicholas Zinzendorf era um homem extremamente rico, mas na sua infância, criado pela avó, depois de ter perdido o seu pai, com 6 anos ele foi criado pela avó, que vinha de uma linhagem luterana puritana. Ele foi bastante tocado por Deus. E um dia ele teve um impacto maior quando, diante de um quadro de Cristo Jesus, aquela imagem falou profundamente ao seu coração ainda na infância. Dizia assim, naquela gravura: tudo fiz por ti, que tu fazes por mim? Aquilo foi tão forte ao coração daquele menino que ele foi crescendo, servindo ao Senhor, e sempre na sua oração pedindo a Deus que o usasse de alguma forma. Durante o século XVIII, ele nasceu em 1700. Houve uma grande perseguição naquele período do século XVIII na Europa, e os crentes da Tchecoslováquia, eles foram perseguidos como cristãos. Isso não é nenhuma novidade. Perseguição para a igreja do Senhor, para os crentes, é uma coisa que sempre existiu na vida da igreja, e nós vamos ver isso aqui no livro que vamos estudar. Eles fugiram da Tchecoslováquia para uma cidade da Polônia, e lá Zinzendorf, um homem que havia herdado as propriedades do seu avô e sempre querendo ser usado por Deus, ele propôs no seu coração de dar socorro àqueles irmãos que fugiam desta perseguição. E ali nas suas propriedades ele criou uma comunidade, inaugurou uma capela, e lá eles se reuniam sempre para orar e buscar a Deus. E o que é certo é que aqueles irmãos, eles passaram a buscar o Senhor constantemente, colocaram nos seus corações o propósito de orar ao Senhor 24 horas por dia, e eles tinham um relógio de oração. Um irmão e uma irmã chegavam na igreja e oravam por 1 hora, pedindo a Deus que mandasse homens e mulheres para o campo missionário. Esse período durou mais de 100 anos de oração, para os irmãos terem ideia. Quase 120 anos
os morávios, eles insistiram firmemente em orar e buscar ao Senhor para que Deus desse um grande despertamento e mandasse missionários por todas as partes. E o que é certo é que no dia 13 de agosto do ano de 1727, eles estavam orando ao Senhor, forte e intensamente, quando de repente um poder sobrenatural dos céus abalou aquela capela, e aqueles irmãos foram tão tocados pelo Espírito Santo de Deus, ficaram tão maravilhados. Deus começou a usar de uma tal forma, que dali daquela comunidade, que vieram fugindo ali da Tchecoslováquia em cerca de 300 ou quase 400, não se tem a precisão, ali despertou o interesse de sair pelo mundo e pregar o Evangelho, dar a sua vida pelo Evangelho. De aproximadamente cada 25 habitantes desses 300 ou 400, entre 25 pessoas, um saiu como missionário para o campo. Foram para de norte a sul, de leste a oeste. E não podendo pregar o Evangelho, porque os países não recebiam, eles aqui nós não queremos missionário, então nós queremos entrar para trabalhar. E eles se ofereceram, eles se venderam para cortar cana e falar do amor de Jesus. Queridos, este foi o grande avivamento, o dia 13 de agosto de 1727. O Evangelho foi pregado, tantos missionários saíram, irmãos, que esta palavra tocou homens como Joe Wesley, um dos grandes pregadores da Inglaterra. Joe Wesley foi profundamente tocado por essa comunidade dos morávios. Ele estava atravessando, os irmãos podem ver depois disso, pesquisem para você ver, uma belíssima história. Eles estavam seguindo de um navio, saindo da Inglaterra para as terras da América, logo quando também fugiam da perseguição, e Joe Wesley estava naquele navio, e um forte temporal abateu sobre aquele navio que todos iam perecer, e tinha os irmãos morávios que estavam no porão do navio louvando a Deus. E ele, John Wesley, ainda sem ter tido uma experiência profunda com o Senhor, ele foi tão tocado, impactado pela tranquilidade e a paz que aqueles irmãos tinham, enquanto o navio perto de naufragar, eles louvavam ao Senhor com toda tranquilidade. Joe Wesley voltou para a Inglaterra profundamente tocado por aquilo. Tornou-se um dos grandes pregadores evangelistas que fez uma grande transformação em toda a Inglaterra. A Inglaterra não passou pelo processo da Revolução como foi na França. Dizem que foi porque John Wesley pregou o Evangelho com autoridade e Deus transformou aquele país. Querido, nesta noite, é sobre isso que eu quero falar. Estamos falando sobre avivamento. Assim como aconteceu na cidade, os irmãos morávios, eles tinham experiência, estavam certos que Deus era capaz de fazer isso muito mais. Na história, no livro de Atos que Lucas narra, no capítulo 2 deste livro, nós vemos que depois do Pentecoste, ali no capítulo 2, o Espírito de Deus havia descido sobre os irmãos em Jerusalém e muitos foram tocados por Deus. Pedro fez uma pregação belíssima e depois de terem descido o Espírito Santo sobre aqueles irmãos, houve uma conversão após a pregação de Pedro. Quase 3.000 pessoas, eles se converteram ao Evangelho de Cristo Jesus e se espalharam. Então, nesta noite, eu quero dizer para vocês que a minha pregação ela traz como tema uma igreja que persevera. Era isso a igreja que estava em Jerusalém. Era uma igreja que perseverava. Por isso que Lucas, ele atenta com um olhar todo especial
para o que acontecia com aqueles irmãos. Uma igreja que estava perseverante. E o verso que nós lemos aqui, no verso 42, ele diz assim, só lembrando aqui aos irmãos, diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Lucas está fazendo um resumo de tudo o que estava acontecendo àquela comunidade cristã. Eles perseveravam na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Lucas faz este resumo da história da igreja primitiva. Então nós podemos perceber aqui, irmãos, que esta igreja que perseverava, Lucas descreve esta igreja crescendo e se desenvolvendo. E o propósito de Lucas, o evangelista, ao escrever, não é fornecer apenas um relato da igreja primitiva, mas o objetivo maior de Lucas era mostrar como que o Espírito Santo de Deus permite que a igreja se descubra e se redescubra da sua missão. Então, logo ali em Jerusalém, quando há o derramar do Espírito Santo, a igreja ela sai de Jerusalém e ela se espalha por todas as cidades, porque houve um grande número, havia pessoas de todas as partes da terra estavam ali, e ali eles se converteram ao Senhor, e quando eles retornaram para as suas cidades, nascia uma igreja na casa de cada um deles. Por isso que o evangelho vai chegar até Roma. Não foi Paulo ou Pedro que levou a igreja para Roma, mas foram resultado do fruto, os estudiosos acreditam, desta grande conversão que houve no dia do Pentecoste. A reunião dos irmãos da igreja primitiva, ela não acontecia no templo de Jerusalém, mas ela acontecia de casa em casa. Havia uma eclésia, uma eclesiola, que eles chamam, eclesiola era as igrejas domiciliares. Os primeiros cristãos, eles tinham isso, de estar em casa juntos. E naqueles dias não havia um prédio bonito como este, ou como a Nacional, ou como a Igreja de Brasília, com capacidade para abrigar 3.000 pessoas, 2.000 pessoas. Não tinha isso. Era nas residências daqueles irmãos que estavam com seus corações ardendo. Você lembra quando você aceitou Jesus, recebeu, teve experiência com Jesus? O seu desejo de falar do amor do Senhor, da sua grandeza, da sua justiça, para os seus amigos, seus vizinhos, para os seus parentes, não era isso? Assim estava ardendo o coração daquela igreja. Nesta breve visão da vida da igreja primitiva, nós temos um modelo que supostamente a igreja deve se parecer. Nós temos que olhar para este retrovisor e pensarmos como nós, igreja, nós devemos ser. E já se passaram quase 2.000 anos. E aquela igreja, aquela visão, ela ainda não se perdeu. Nós nos reunimos aqui, irmãos, com alegria, com gozo no coração, com prazer de servir ao Senhor. Então, no primeiro ponto, nesta noite, da igreja que persevera, eu quero trazer como primeiro ponto, para a gente entender esta mensagem. A igreja que persevera, ela persevera na doutrina ou nos ensinamentos dos apóstolos. No 42, conforme nós já lemos, diz assim que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Perseverar no ensino dos apóstolos quer dizer, eles não se desviavam, não quer dizer que eles não se desviaram da doutrina, que eles permaneceram sempre num bom ensino, no ensino ortodoxo. Não é isso, mas quer dizer que eles perseveravam na prática de buscar aprender, de serem um aluno constantemente da causa do Senhor. Eles aprendiam como discípulos, eles tinham um desejo de conhecer, de saber mais do ensino dos apóstolos que haviam andado com Jesus, estado com Jesus, e eu quero ouvir mais de Jesus. E era com os apóstolos que eles aprendiam. Eles não paravam de estudar a palavra de Deus.
mas eles continuaram de modo diligente e concentravam-se na doutrina, no ensino. Também aponta para o fervor e a dedicação que aqueles irmãos da primeira igreja tinham com relação a Cristo Jesus. Eles se voltaram para os apóstolos para receber a instrução do Evangelho. Hoje essa doutrina nós vamos encontrar nas Escrituras Sagradas. Nós vamos encontrar esta doutrina nos símbolos de fé. Foi o que nós vimos aqui na introdução, aqui no desenvolvimento do nosso culto. Aonde está a nossa base do ensino doutrinário? Nos símbolos de fé, na confissão de Westminster, no catecismo maior. Ali, Calvino, ele foi o idealizador quando a Assembleia de Westminster se reuniu para estabelecer esta doutrina com base na palavra de Deus. Aquelas doutrinas que estão ali na nossa confissão de fé, ela não está acima da palavra de Deus, mas ela está abaixo. A palavra de Deus sempre está acima, mas tudo que foi tirado ali como ensino doutrinário é da palavra do Senhor. Ali está a doutrina para nós como igreja, e devemos ansiá-la como os discípulos, como aqueles convertidos, eles tinham de estar com o Senhor. Foi Jesus que em um certo momento disse para aqueles que estavam muito próximos deles: vocês devem ir, vocês devem ensinar aqueles aprendizes. Mateus no capítulo 28, verso 20 diz: ensinando-os, Jesus dizendo aos discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenados. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Queridos, quando você vem aqui para a escola bíblica, como eu vi aqui pela manhã, você está sendo abençoado pelo Senhor. O Senhor diz que estaria conosco todos os dias. Enquanto eu estou ministrando aqui, irmãos, o Senhor está ministrando ao seu coração. Eu estou convosco todos os dias. O Senhor está aqui nesta noite falando ao seu e ao meu coração. Então o seu trabalho não é em vão em vir à escola e ansiar por aprender a palavra de Deus. Você está diante do Senhor. O Senhor está registrando o teu trabalho. Não importa se são 2, 3, meia dúzia, 10, 20, não importa. O que importa é que o Senhor está presente aqui. Era isso que acontecia. Durante o seu ministério, Jesus ensinou com autoridade, e não como mestre da lei, como eram outros. E por isso o próprio Espírito de Deus nos dá esta autoridade. Muitas vezes nós dizemos, mas de onde vem essa autoridade? É do Espírito de Deus, não é do homem. Os irmãos não suportariam-me aqui 5 minutos se eu não viesse e pedisse: Senhor, usa-me como instrumento na tua casa para falar aos meus irmãos. Vocês não suportariam. Mas quando o Espírito de Deus, ele não olha para os meus pecados, as minhas faltas, as minhas transgressões, ele me capacita, é na autoridade do Senhor. Sabe, Jesus tinha tanta autoridade que ele disse, certa vez, depois eles entraram em Cafarnaum e logo no sábado foi ensinar na sinagoga. Jesus, Marcos está falando da pessoa de Jesus. E eles maravilharam da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como escriba. Jesus ensinava a sua doutrina com autoridade. Então, o que está acontecendo com a igreja aqui de Atos? Elas estavam perseverando na doutrina, nos ensinos de Jesus. O nosso lema, o nosso tema aqui nesta noite tem que ser Jesus, irmãos. Eu não posso falar de mim, eu não posso só voltar para uma história, mas eu tenho que falar da autoridade e da centralidade de Cristo Jesus aqui nesta noite. Jesus sempre esteve presente, sempre teve autoridade como Filho de Deus. Ele foi capaz de confrontar governador e enfrentou o governador da Judéia. Pilatos, certa vez ele disse: não me respondes? Dizendo para Jesus: não sabes que eu tenho autoridade para soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu Jesus: nenhuma autoridade te terias sobre mim, se de cima não te fosse dado. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. Jesus, na autoridade dele, um governador
que é apontando o dedo para Jesus. Jesus, quem é você? Se meu pai não te desse, você não tinha poder nenhum sobre mim. Então Jesus sempre demonstrou esta autoridade. Infelizmente, irmãos, muita gente hoje não quer ouvir falar de doutrina. É isso mesmo. Tem gente, não, eu não necessito de nenhuma doutrina. Você vai encontrar até crente que fala sobre isso. Não, eu não, pastor lá vai falar de doutrina, eu não preciso de doutrina nenhuma. Eu preciso é de Jesus. Queridos, isso só nos mostra o quanto essas pessoas estão distantes, estão se distanciando como igreja do primeiro século. Essas pessoas deixam de viver a comunhão, e essa comunhão será o segundo ponto que nós vamos tratar aqui nesta noite. Estão perdendo a bênção de viver a comunhão entre os irmãos. Isso aqui é o que há de mais gostoso, irmãos. A comunhão dos irmãos. Quando o pastor os convida, quando os pastores os chamam para uma confraternização, é comunhão. Segundo ponto, uma igreja que persevera na comunhão. A igreja de Atos dos Apóstolos, o versículo que nós lemos, o 42, você pode conferir aí, ele diz que perseveraram também na comunhão. A comunhão, ela requer um pouco mais de atenção, uma atenção mais especial. Esta palavra traduzida, ela de comunhão, é muito comum, a gente ouve muito falar, é koinonia, uma palavra grega. Essas palavras gregas, elas são tão comuns entre nós cristãos, né? Koinonia. E ela se torna até um uso natural na vida, porque isso era comum na igreja do primeiro século. Não se refere apenas a um sentimento de irmandade, de amigos. Koinonia, somos irmãos, somos amigos. Não era só isso. Ela tinha um sentido de corporação, tinha um sentido de empreendimento, semelhante ao que nós podemos dizer hoje, o que acontecia com Pedro e João. Eles possuíam uma sociedade, eram tão íntimos, né? Tinha aquela sociedade, estavam juntos todo o tempo. Lembra quando Pedro e João entraram no templo Formosa e lá foi colocado um para pedir esmola? Pedro e João olhando para ele disseram: nós não temos prata nem ouro, mas o que nós temos, isso nós te damos. Levanta-te e anda em nome de Jesus. E ele levantou e andou. E isto é koinonia, é estar junto todo o tempo. É olhar, irmão Onofre, como é que está o senhor, pastor? O senhor está bem? Está bem mesmo? Está tudo bem, graças a Deus. É sentar, é conversar, é sentir empatia pelo irmão. O que o irmão está precisando? Houve um momento em que perdi meu irmão, um ano mais novo do que eu. Aquele foi um impacto, foi um infarto, ele não resistiu, e ele era muito próximo a mim. Meu pastor me ligou e disse: Washington, o que você está precisando? É um momento tão difícil, pastor, ore só por mim, é o que eu preciso, eu não tinha mais forças. É tão gostoso quando você tem alguém tão próximo de você e dá o seu ombro para você encostar. Não precisa nem falar nada, mas dê o seu ombro como irmão. Isto sim é koinonia, é andar junto, é ser sócio, é estar ao lado. Ele também, ou seja, sem dúvida, esta comunhão é uma comunhão de solidariedade, de compartilhamento de sentimento. É isso que a igreja vivia. O verso 44 e o 45, ele explica o que era essa koinonia. Diz assim que todos os que creram, eles estavam juntos, tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens, distribuíam o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Tem muita gente que faz confusão aqui. Esse é o grande perigo, e eu quero deixar bem claro para vocês: isso aqui não é socialismo e nem é comunismo. Tem muitos crentes que fazem uma hermenêutica totalmente errada e acham que a igreja primitiva era uma igreja que vivia no comunismo, e o comunismo é muito bom. O comunismo é péssimo, é mau, o socialismo é terrível, ele vem para destruir os homens. O homem caído, ele quer fazer disso que a igreja vivia nesse comunismo, para poder usar da sua maldade e explorar e matar. Esse é o sistema que mais matou, que mais destruiu, porque estava na mão de grandes líderes terríveis,
que a história registra a maior crueldade daqueles que estão tentando viver neste comunismo, nesse socialismo. Aqui não era isso. Depois você pode ver no capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, desta comunhão. Eles vendiam à medida, aqui o texto ainda fala, à medida que havia necessidade, eles vendiam e ajudavam. O Novo Testamento, ele dá uma ênfase muito forte. Ele tem um olhar todo especial para a viúva e para o órfão, porque eles eram desamparados pela sociedade, pelo governo. Então nós vamos encontrar o cuidado de Jesus, o cuidado dos discípulos para com a viúva e com o órfão. E aqui, aquela igreja que estava nascendo, os irmãos viviam nesta união, eles compartilhavam. Se houvesse necessidade, quem tinha mais, lá sentia no coração, não era uma obrigação não, irmãos. É quem sentisse no coração, ele vendia e ajudava os mais necessitados. É esse a hermenêutica do texto, e não que estão querendo implantar hoje em dia aí no meio, tentando infiltrar dentro da igreja, mas aqui não chega, porque nós somos uma igreja que temos doutrina, ensino dos apóstolos. O pastor tem o cuidado de ensinar conforme a palavra de Deus. E nós temos que entrar pela vereda da palavra de Deus. Os cristãos, eles demonstravam visivelmente a sua união com Cristo. Eles estavam no culto, na adoração. Eles chamavam uns aos outros de irmãos. Tanto é que essa questão, ô irmão Onofre, ô irmã Marlene, ô irmã Maria, irmã Isabel, irmão João, isso para a sociedade romana ímpia, aquilo era um absurdo. Falou, ó, eles casam entre irmãos. E tem um negócio lá que eles se reúnem para comer o corpo e o sangue. Olha só, estão comendo as criancinhas. E aí vinha perseguição para os crentes. Era a koinonia, a irmandade. Um compartilhava da necessidade do outro. Sabe, irmãos, comunhão, definida como partir do pão e orações, que é esta koinonia, é o ato de compartilhar as atividades ou os privilégios. É uma íntima associação de um grupo, no qual as pessoas se tornam amigas, íntimas, gozam do amor de Deus, da paz em Cristo e compartilham suas alegrias, compartilham suas tristezas e também estão aprendendo os ensinamentos dos apóstolos. Gostoso, né? Quando fazemos uma festa, quero todos os irmãos na minha festa. Lá chegam os irmãos, que alegria ver os irmãos receber na festa, na minha festa, né? Também é o momento em que, na dor, no sofrimento, quando parte um ente querido para a eternidade, a igreja está lá para dar o ombro. Meus irmãos estavam lá comigo, estavam na alegria, mas também estavam lá na tristeza. Quando meu irmão partiu para o Senhor em 2022, eu estava consolado pelos meus irmãos na fé que estavam ali, dando o seu ombro para me consolar. Sabe, irmãos, Jim Becker, ele foi um dos grandes pregadores na televisão na década de 80, ele e a esposa. É um apresentador, evangelista, né, televisivo, como tinha outros também, grandes pregadores. E ele foi a gente não vai nem entrar no caso, porque depois teve algumas questões assim que não é o caso aqui. Mas ele tem uma frase interessante, irmãos, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Ele dizia assim: alguns cristãos são os piores ladrões do mundo, porque eles roubam a alegria do Senhor. Quero destacar esta frase. Sabe, irmãos, a alegria, ela deveria fazer parte do cristão. E os cristãos deveriam ficar empolgados quando nós nos reunimos para nos confraternizar. Mas tem pessoas que estão no meio da comunidade, em vez de ser alegria, eles são tristeza. E por isso ele usou esta frase: roubam a alegria do Senhor. Irmãos, nós temos que ser persistentes na atividade da doutrina dos apóstolos. Nós temos que sentir o desejo no coração de estudar a palavra de Deus. Nós temos que ter um encorajamento. Nós temos que ter um foco na morte e na ressurreição de Cristo Jesus e na oração com gratidão. Esse é o nosso foco.
O pastor, quando os convida aqui, eu vou trazer um irmão para estar ministrando uma palavra, um tanto diferente, mas a centralidade tem que ser no Senhor, na ressurreição de Cristo, que morreu por nós, nos fez irmãos, nos fez ovelha do seu pasto, e nós estamos aqui para ouvir a voz do Senhor. Não existe a figura de um cristão cheio do Espírito que negligencie o estudo da palavra de Deus. Não existe algo como uma igreja cheia do Espírito que não se aplique contínua e firmemente ao estudo das Sagradas Escrituras. O primeiro sinal de uma igreja cheia do Espírito é aquele em que as pessoas cheias do Espírito não fogem das Escrituras ou tentam substituir por algo mais que são impulsionados em sua direção para terem suas vidas espirituais enraizadas e fundamentadas na palavra de Deus. Então tem gente que quer substituir louvorzão, grandes festas que tira a centralidade da palavra. Não, tem que ser na centralidade da palavra de Deus, irmãos. É isto aqui sim, que é sinal da presença do Espírito Santo na vida da igreja. Aqueles irmãos de Zinzendorf, que oravam, que já estavam fugindo, eles estavam estudando a palavra de Deus e orando, quando o Senhor, ali no dia 13 de agosto de 1727, derramou do seu Espírito. Um grande avivamento houve, porque eles estavam estudando. A igreja do Atos dos Apóstolos, eles, depois que ouviram a pregação derramar do Espírito, eles se impulsionaram, se direcionaram para estudar a palavra de Deus. Terceiro ponto nesta noite. Uma igreja que persevera, faz isso até no partir do pão. Era a igreja de Atos dos Apóstolos. Terceiro ponto. Estou chegando ao final, viu, irmão? São só 5. Já estou no terceiro. Vai ser o 5 é bem rapidinho. Não quero cansar vocês, porque senão vocês não vão me convidar mais para voltar aqui. Uma igreja que persevera, ela faz isso até no partir do pão. O partir do pão não quer dizer apenas que eles comiam juntos. Não é isso. A partir do pão, comeu, toma o seu pedacinho aqui e vai-se embora. Não. Refere-se a uma celebração da ceia, que desde o início e por muitos séculos é o centro da adoração cristã. Todo mês o pastor convoca a igreja para celebrar a Santa Ceia do Senhor. Isso é maravilhoso. Desde o início da minha fé, eu muito jovem ainda, com 17 anos, o culto solene da Santa Ceia do Senhor era um culto muito tocante, os mais belos hinos. E nós, quando levávamos a mão para pegar o corpo e o sangue do Senhor, aquela grande alegria no coração. E isso eu venho fazendo dos meus 17 até hoje. A gente vem celebrando a ceia, é o grande momento da igreja. Você não pode perder esta visão da importância da ceia do Senhor. Ainda que esteja você e o pastor, não importa, mas é um grande momento da comunhão da igreja do Senhor. Juntamente eles partiam o pão num espírito, com gozo intenso, com algo que era sincero no coração. Essa singeleza que havia no coração deles era de generosidade, de franqueza, de um espírito aberto, que caracterizava a comunhão daquela igreja primitiva. Eles faziam com alegria de coração. Irmãos, venham para a ceia, venham para uma celebração da igreja, venham com alegria. Eu estou ali com meus irmãos. O mundo não conhece isso, o mundo nos odeia, o mundo nos persegue, o mundo, se pudesse, nos destruiria. E é isso que eles estão tentando fazer hoje, sufocar a igreja do Senhor. Não pode se falar mais sobre homossexualismo, que é pecado. Não se pode falar um monte de coisa. Estão tentando esmagar a igreja do Senhor. E muitos pastores serão perseguidos, irão para a prisão por amor a Cristo. É isso que a igreja do Senhor passou no passado e hoje em dia nós estamos caminhando para a mesma situação. Então, irmãos, a ideia é que faziam refeições em comum, as quais também eles incluíam o partir do pão, e nós podemos comparar isso com a igreja de Corintos, lá no capítulo 1, verso 11, quando eles se reuniam, o apóstolo Paulo precisou até trazer um corretivo, que eles estavam fazendo de maneira errada. Tinha alguns que comiam demais e outros ficavam sem nada. Eu falei,
essa não é a koinonia, a comunhão que eu estou ensinando. Vou ensinar. Não, um vai esperar um pelo outro, todo mundo tem que comer. Então não era só aquela ceia, era uma refeição mesmo. Acontecia esta refeição naqueles dias. Então grande era a alegria que caracterizava aqueles encontros. Sem dúvida era o Espírito Santo que inspirava aqueles irmãos. Talvez associasse aquele momento, aquele encontro com a presença. O evangelista Lucas, no verso 46, do capítulo 2, ele retorna a este assunto e junta-se ao comparecimento ao templo. Diariamente eles estavam no templo, unânimes, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Então, queridos, nós podemos perceber a alegria daqueles irmãos no partir do pão. Quarto ponto que eu quero falar com vocês, é uma igreja que persevera, ela também faz isso nas orações. O verso 42, nós vimos que eles perseveravam nas orações. E o verso 47, lá no finalzinho já, diz que louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Lucas está descrevendo essa oração em termos de louvor. Nós somos informados que a igreja, ela atribuía a Deus tudo o que ela fazia. Sabe, irmãos, belos hinos. Hoje, nós temos até que repensar nossos cânticos também. Eu achei belíssimo, pastor Anópolis, os louvores aqui. Me lembrou do quando eu cheguei na igreja presbiteriana. Esses louvores aqui são louvores antigos, mas que ficam gravados no nosso coração. Deus abençoe o grupo conjunto aqui, belíssimos, como é tocante. Sabe, hoje tem muitas músicas, muitas letras, mas aqui marca o clássico, são essas mensagens profundas, né, de oração, de gratidão a Deus. E assim eram os irmãos. Lá no verso 47, eles oravam e cantavam louvores ao Senhor. Era tudo que eles tinham, a gratidão. Esta é a natureza do louvor. Obrigado, Senhor, por nos dar esta noite aqui, para louvar e agradecer ao Senhor. Se o temor tem que dar lugar à alegria, é necessário, então, nós preservarmos do louvor. Preparamos os nossos corações louvando a Deus. Voltei aqui no templo, quando lá no Mato Grosso tive o contato com a doutrina reformada, e hoje eu louvei ao Senhor. Nós vemos ainda a oração. O próprio Jesus, ele chamou a casa do seu Pai de casa de oração. A comunidade do primeiro século tinha isso. A casa do Pai era a casa de oração. Os participantes da igreja, eles continuam firmes nesta comunhão. Vocês já ouviram falar que a seguinte expressão: a família que ora junto, ela permanece unida? Né? Já viram? Oramos juntos, vamos permanecer juntos orando. Mas vamos mudar um pouquinho esta frase. Ela é bonita. Mas a família que ora e se diverte junto, ela permanece unida. É orar e se divertir todos juntos. Ela vai permanecer unida. Isso foi o que os primeiros cristãos, eles faziam. Oravam e compartilhavam da mesa. Irmãos, você chama qualquer pessoa passando, aí, vem para cá, almoça aqui comigo, senta aí. É assim que você faz na sua casa? Ei, fulano, vai almoçar comigo. Quando você convida uma pessoa para almoçar com você, ou para jantar, normalmente é sempre alguém especial, né? Mas tão gostoso almoçar, jantar, tomar um café com pessoas que nós amamos. É tão gostoso, né? Estamos comendo e conversando, é muito bom. É isso, a igreja do Senhor fazia isso. Eles compartilhavam, vem cá comer, vamos falar das coisas do reino de Deus, vamos falar das grandezas. O pastor vai visitar um irmão, chega lá, já tem um pãozinho de queijo, um cafezinho. O pastor Onofre não, que ele é um garotão ainda magrinho, mas eu já vou ter que tomar cuidado. Quando me formar e estiver visitando, os irmãos começarem a me oferecer, senão daqui a pouco, aquele pastor, né, com
aquela barriga enorme, aí vocês não vão gostar de ver o pastor assim exagerado. Mas é porque a alegria de receber o pastor, de comungar, de o prazer de recebê-lo para tomar um café, juntamente com o seu presbítero, com a família. E isso, irmãos, então nós chamamos para ter uma refeição conosco aqueles a quem nós amamos. E a igreja fazia isso. E nós estamos falando isso, irmãos, é para que isso entre no nosso coração. Os participantes da igreja, eles continuarão firmes na comunhão. Eles vão zelar para que estas bases da igreja primitiva, ela continue nos dias de hoje. Jesus nos chamou para orar. Orai sem cessar. Ora, sabe, irmão, a persistência da oração, ela sempre nos é advertida nas Escrituras. Nós devemos estar orando sem cessar. Isso não significa que nós devemos estar sempre sussurrando palavras repetidas. Não é isso. Não é isso que o texto fala, orar sem cessar. Eu estou aqui sussurrando. Não. Na verdade, essa expressão orar sem cessar, ela simplesmente está nos ensinando a mantermos uma regularidade na nossa vida de oração. É isso que Lucas, no capítulo 18, verso 1 ao 8, ele vai falar. Não devemos permitir que a nossa atitude e indisposição para a oração, elas sejam vacilantes. A nossa vida, leitura da palavra e oração, irmãos, não pode faltar na vida do crente. Aquele crente que não ora mais, aquele crente que não lê a palavra, ele vai ficando raquítico. Termino agora, ponto 5. Cheguei, né, irmão? Graças a Deus, irmão Austin, até que fim. Eu sei, estou doido para ir embora. Deus abençoe. Uma igreja, ponto 5 para finalizar, uma igreja que persevera, o Senhor acrescenta os salvos. Lá no último versículo, irmãos, pode olhar aí, ele diz assim, verso 47, louvando a Deus e cantando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Louvado seja Deus. Lucas termina esse resumo, né, do que era a igreja primitiva, declarando que o Senhor acrescentava dia a dia aqueles que iam recebendo ao Senhor. Em muitas das nossas igrejas há muita conversa hoje, sabe, irmão? O pastor, ele é bombardeado, presbítero. Irmãos, a gente está muito parado, sabe? A gente não está saindo, fica só dentro das quatro paredes aqui, louvando. Pastor, a gente tem que sair, viu? E olha, e fica aquela buzina no ouvido do pastor. Pastor, calma, irmãos. Temos as estratégias, muitas vezes tem, sabe, irmãos? Por isso que a palavra de Deus nos ensina, quando nós nos reunimos, Deus, através da sua palavra, é que transforma. Não é que nós não vamos sair, vamos sim, nós vamos evangelizar, vamos convidar pessoas para estar aqui, mas não precisa essa fissura, porque olha o que o verso diz, pois na verdade, aqui, olha aqui, 47, enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Quem fez a obra é o Espírito Santo, irmão. Quem dá crente para a igreja é o Espírito Santo. Não se preocupe. Irmãos, nós estamos aqui com vários bancos vazios, não se preocupe não, irmãos. O Senhor da igreja é Jesus, não é o pastor Onofre, não é os presbíteros, é Jesus. Quem manda encher aqui, se ele quiser o Espírito Santo lotar isso aqui e ficar a gente de pé, o Senhor manda. E quem faz isso é o Espírito de Deus, é o Senhor. Não fique buzinando essas coisas, vamos criar estratégia. Não há nenhuma necessidade, o Senhor sabe muito bem. É o Senhor que acrescenta salvos à igreja. Muitas igrejas, elas crescem muito rapidamente. E essas pessoas muitas vezes vivem na sua simplicidade de coração. Tem igreja, vamos usar uma estratégia A, vamos usar uma estratégia B. Pastor, vamos fazer um parquinho aqui, uma quadra de futebol para atrair pessoas para vir para cá. Irmãos, pare com isso. Sabe o que atrai a pessoa? É quando ela ouve a palavra. Aquela comunidade, ela se converteu. Depois você lê em casa, no capítulo 2, quando Pedro faz o discurso. Por que vocês estão atônitos? Isso aí é o que o profeta Joel havia previsto, que no último dia derramaria do seu espírito.
e Pedro faz um discurso lá do Antigo Testamento. A esse a quem vocês crucificaram, Deus o ressuscitou ao terceiro dia. Jesus ressuscitou, Ele é o dono da igreja, é Ele quem manda. Louvado seja Deus. Então, queridos irmãos, não se preocupe não, o Senhor vai mandar, o Senhor vai encher esta igreja no tempo do Senhor. Irmãos, o que nós vimos aqui nesta noite? Primeiramente, nós vimos que o título do nosso sermão é uma igreja que persevera. Uma igreja que persevera, ela corre atrás do ensino da palavra, da doutrina. Uma igreja que persevera, em segundo lugar, ela tem comunhão entre os seus irmãos. Uma outra característica da igreja que persevera, ela se reúne para o partir do pão. E o quarto lugar, quando ela se reúne, é para orar ao Senhor. É o que nós vamos fazer aqui. A igreja, ela tem que estar orando em Cristo Jesus, nosso Senhor. E com isso tudo, esses 4 ingredientes na igreja, o Senhor acrescenta o número daqueles que serão salvos. Faz o seu papel aí, irmão. Vai orando. Jesus, lota aqueles bancos da igreja. Senhor, eu tenho sede da tua palavra. Eu quero ouvir a tua palavra. Quais são as aplicações que nós podemos tirar para a nossa vida? Primeiro, aplicação. E encerram. Primeira aplicação. Nós temos aqui que a narrativa de que Lucas está fazendo é que a igreja cheia do Espírito, ela faz toda uma diferença numa sociedade. Aquelas pessoas da igreja do primeiro século viam aquilo, falaram, o que é isso que está acontecendo? Essas pessoas se reunindo de casa em casa, o que é isso? Nós fazemos diferença, irmãos. Ela não tem só comunhão para dar exemplo de bênção das coisas que acontecem no seu meio, mas ela é também um sinal para a sociedade de que Deus opera no nosso meio e nós somos pessoas diferentes. Em segundo lugar, que nós podemos aplicar, para que haja uma boa teologia. Isso resulta numa vida cristã que seja segundo a vontade de Deus. Portanto, nós temos que ter a centralidade em Cristo Jesus. Nós não podemos seguir aí um monte de ensinamentos que estão fora dos padrões bíblico, doutrinário da palavra de Deus. Nós temos que ter uma teologia, e a teologia da nossa igreja, irmãos. Olha que eu venho da igreja aí de fora. A nossa teologia presbiteriana reformada, ela é uma teologia assim, cheia da graça de Deus e da misericórdia. E nós estamos aprendendo a genuína palavra de Deus. Terceira aplicação para nós como igreja. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela adora o Senhor com alegria e ela é capaz de contagiar. E o Senhor dá crescimento. Eu digo crescimento, não é inchaço. Tem muitas igrejas que estão inchadas por aí afora. Mas uma igreja firmada na boa doutrina, na boa teologia, ela cresce bem alicerçada, firmada no Senhor. É isso que nós temos que ter. Confia no Senhor, minha irmã. Deus vai mandar gente para completar estes bancos. É isso que eu tenho para nós, na autoridade do Espírito Santo. E eu quero orar com vocês. Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado pela vida dos meus irmãos, Senhor, me ter trazido aqui nesta noite para recebermos esta porção da Tua palavra. Tu sabes o quanto eu sou carente também, e eu louvo ao Espírito Santo, de quem é a autoridade, de quem é que nos faz lembrar todas as coisas. E eu quero pedir que o Senhor faça com esta igreja viva, a igreja do primeiro século, a igreja do grande avivamento de 1727, da comunidade moraviana. O Senhor pode derramar do Teu Espírito, da sede de aprender as doutrinas, da sede para nós estarmos orando, nós vivemos em comunhão, e o Senhor encher esta igreja. Derrama o Teu Espírito sobre a vida do pastor Onofre. Capacita os seus obreiros, os seus auxiliares, a igreja como um todo, que ame o seu pastor, porque ele dará conta a Jesus das ovelhas deste lugar. Obrigado, Senhor. Eu quero deixar a bênção do Senhor Jesus para a vida desta igreja, hoje e sempre. Amém. Obrigado, irmãos, pela paciência.